Boa noite, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu não consigo deixar de registrar que eu acho que este momento, de certo modo, simboliza a vocação da Academia Brasileira de Letras nas comemorações dos 2 centenários que estamos fazendo hoje aqui ao mesmo tempo, um lá fora com a exposição sobre Jorge Amado e outro aqui no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, com o início do ciclo de comemoração e rememoração do Barão do Rio Branco, nos 100 anos de sua morte. É uma discussão que acompanha a história da academia, sobre os seus membros serem escritores e ou expoentes da sociedade, e acho que dificilmente podiam estar melhor simbolizados do que por um escritor como Jorge Amado e um expoente como o Barão do Rio Branco. Esse novo ciclo, sempre que nós estamos começando um ciclo novo de conferência, temos procurado ter alguém da diretoria aqui para apresentá-lo. Então, eu estaria aqui de qualquer modo, mas devia ser uma mesa de 3, então, porque o coordenador do ciclo deveria estar presente, além do conferencista. Acontece que o coordenador e o conferencista são uma só e a mesma pessoa, neste caso. Nosso querido acadêmico, diplomata Alberto da Costa Silva, que vai fazer a conferência hoje, vai ser também o coordenador de todo esse ciclo. Diplomata, poeta, historiador, professor, ensaísta, excelente memorialista, Alberto da Costa Silva é conhecido de todos nós. Formado pelo Instituto Rio Branco, serviu como diplomata em Lisboa, Caracas, Washington, Madrid e Roma, antes de ser embaixador no Benin, na Nigéria e no Benin, em Portugal, na Colômbia e no Paraguai. É um grande africanista, africanólogo do Brasil e, quiçá, de qualquer outro lugar. Doutor honoris causa pela Universidade Obafemi Awolowo, é assim que fala, da Nigéria. Professor do Instituto Rio Branco, membro do PEN Clube do Brasil, sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Portuguesa da História. Recebeu o Prêmio Juca Pato 2003, do Intelectual do Ano, da União Brasileira de Escritores, e o Prêmio Luísa Cláudio de Souza, do PEN Clube do Brasil, pela obra As Linhas da Mão. Em 2007, foi escolhido pelo Jornal do Brasil Homem de Ideias do Ano. Como poeta, publicou vários livros. Difícil selecionar alguns. Livro de Linhagem, Consoado e Ao Lado de Vera, que é um de minha especialíssima predileção, e ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Como historiador e africanólogo, publicou A Enxada e a Lança, A África antes dos Portugueses, A Manilha e o Libambo, sobre a África e a escravidão de 1500 a 1700, Um Rio Chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África, Francisco Félix de Souza, Mercador de Escravos, a história do Xaxá, Das Mãos do Oleiro, e outros. Eu citei apenas alguns. É autor de ensaios como O Vício da África, Guimarães Rosa Poeta e O Quadrado Amarelo. Como memorialista, já publicou O Espelho do Príncipe, A Invenção do Desenho, O Pai do Menino, e ficamos todos esperando os próximos. Para o público infanto-juvenil, tem um livro lindo chamado A África Explicada aos Meus Filhos. Com a palavra, Alberto da Costa Silva, que vai nos falar sobre o centenário da morte do Barão do Rio Branco. Muito obrigado, senhora presidente. Não mereço tanto. Em 1876, o Barão do Rio Branco foi morar na Europa como funcionário consular do Brasil.
9 anos antes, ele havia passado quase um ano viajando por Portugal, Espanha, Itália, França e Alemanha. Mas desta feita voltava para contrastar entre um Rio de Janeiro pequeno, sujo, com poucas construções importantes, mas luminoso, cheio de luz, para viver em Liverpool, uma cidade movimentada, escura, chuvosa e também suja. Ele saía de um regime escravista, de uma sociedade assentada sobre o trabalho forçado dos africanos e de seus descendentes, para uma sociedade que ainda experimentava a euforia da Revolução Industrial, que, como assim, continuava como uma obra em progresso, a Revolução Industrial. E onde ele contrastaria também, não só entre a lentidão do Brasil, mas também a lentidão da China, a lentidão do mundo islâmico com o dinamismo europeu. Um dinamismo que estava mudando a vida de todas as pessoas. Num período de poucos anos em que se inventava ou se difundiam a aspirina, a pasta de dentes, a lâmpada elétrica, o telégrafo com cabo submarino, o navio a vapor com hélice e casco de ferro que havia deslocado o velocíssimo e belíssimo e elegantíssimo Clipper, mas que não podia competir com o navio moderno. A bicicleta por transmissão, por corrente, o pneu de câmara de ar, que foi uma das invenções mais importantes da humanidade e que permitiu a difusão do automóvel. O raio-x, a máquina de escrever, o gramofone, e isto e aquilo outro, e pudemos aí não parar em nossas citações, em nossa enumeração. Mas, sobretudo, o que se vivia naquela Liverpool, que era um dos maiores portos comerciais do mundo, se não o maior, e a Paris, para onde o Barão do Rio Branco costumava ir frequentemente, porque lá tinha sua família, era que se vivia numa época de euforia, que no seu apogeu seria chamada de Belle Époque. Uma era em que se acreditava no progresso permanente e na paz possível depois de pelo menos 3 grandes guerras. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que vai de 1861 para 1865. A Guerra do Paraguai, na América do Sul, que vai de 1864 a 1770. E a guerra entre a França e a Alemanha, de 1870 a 1871. Então, saiu-se de um período de grandes conflitos, com mortalidades pela primeira vez em número considerabilíssimos, para uma crença de que era possível a paz, de que o homem está afadado a melhorar permanentemente. E ele se ele trabalhava em Liverpool, vivia a maior parte do tempo em Paris, que era então a capital do mundo. E ali não apenas se dedicava aos prazeres de Paris, mas à pesquisa, que constitui uma forma de prazer para ele, nos livreiros, nos antiquários,
nos buquinistas, nas casas especialistas em mapas antigos, onde ele satisfazia a sua vocação e a sua fome de história. Era uma época em que se pode dizer que havia um belo biombo dourado. Um biombo dourado que escondia, no entanto, as condições miseráveis de vida da maior parte das populações europeias. Fome, cortiços insalubres, ausência de socorros médicos, violência nos bairros populares, trabalho infantil, tudo isto era matéria de todo o dia. Fazia parte do cotidiano coletivo. E não se estranhará por isso que tenha sido nessa época, que não que se criaram, mas que solidificaram algumas crenças renovadoras, como o socialismo, o anarquismo, o desenvolvimento dos sindicatos operários e rurais e até a modificação na doutrina da Igreja com a encíclica Rerum Novarum. Tudo isto, de uma certa maneira, era a outra face da Belle Époque, continuava a indicar, no seu aspecto utópico, no seu aspecto reivindicatório, aquela mesma ideia de uma sociedade em expansão, de uma sociedade que se acreditava capaz de tudo que era possível ou que se sonhava quase como impossível. É nesta época também que sucede algo muito curioso. É que pela segunda vez, a primeira foi no século XV e XVI, assistiu-se à ampliação do mundo. O mundo, de repente, cresceu, tomou um outro tamanho e uma outra forma, com as sociedades de geografia europeias e americanas e com os grandes exploradores que vão correr Sibéria adentro, África adentro, Ásia adentro, América do Sul adentro, descobrindo novos povos, encontrando novos acidentes geográficos que até então eram desconhecidos na Europa, que eram conhecidos naturalmente pelas pessoas da Terra. Tanto assim que quando você lê Serpa Pinto, por exemplo, ou Richard Burton, você vai verificar que eles iam para lugares que os da Terra sabiam onde eram. Eram os da Terra, diziam, ali é uma cordilheira, aqui é um rio que desce nessa direção, etc. Sabiam perfeitamente que essas coisas existiam. Mas descobrir é um verbo com sentido muito claro. Eu descubro para mim, eu levanto esse papel daqui e descubro a página que está embaixo. Mas eu descubro para mim, a página sempre esteve aqui embaixo. Eu não estou inventando o que já existe. Toda descoberta é com relação à nossa ignorância e ao nosso desconhecimento, e não à ignorância ou desconhecimento do outro. Não por acaso, esta ampliação do mundo se dá em função de algo novamente novo, algo que se repete séculos depois, que é o novo esplendor do imperialismo. É a época, o Rio Branco vai assistir da Europa a partilha da África, o avanço sobre a Ásia, a redução da Índia à parte do Império Britânico, o esgarçamento do Estado na China e a tutela europeia sobre grande parte daquele grande país, a consolidação da presença russa nos seus territórios na Sibéria e asiáticos, porque a Rússia tinha uma peculiaridade em relação aos demais países europeus.
as suas colônias eram adjacentes, não ficavam distantes, estavam coladas a ela. E assistiu também ao desmembramento, ao primeiro desmembramento do Império Otomano, após a derrota dos turcos pelos russos, que viram então parte do antigo império ser desmembrada, o que restou seria desmembrado em 1914, 18, na Primeira Guerra Mundial, e cedendo espaço para a Áustria e para o Reino Unido. E havia que justificar esse imperialismo. E um imperialismo que, apesar de tudo que se escreveu sobre ele, quando visto com os olhos de hoje, era um imperialismo antieconômico. As potências europeias puseram mais dinheiro na África, gastaram mais na África do que receberam da África. E possivelmente o mesmo sucedeu em determinadas partes da Ásia. Mas era alimentado por algo muito curioso. Era alimentado por uma consciência de que a Europa tinha deveres a cumprir no mundo, aquilo que se chamou, com muita ironia, de fardo do homem branco. O homem branco levava sobre os ombros a enorme responsabilidade de fazer dos outros povos semelhantes a ele. O resto do mundo estava torto, cabia à Europa endireitá-lo. E, ajustando-se a esta teoria do fardo do homem branco, desenvolveu-se todo um racismo científico, no qual os cientistas apresentavam teorias para provar, a partir muitas vezes do poligenismo, ou das teorias que diziam que o homem havia nascido em diferentes partes do planeta e que, portanto, correspondiam a diferentes espécies. Que havia raças superiores e raças inferiores, raças que haviam atingido a plenitude da humanidade e raças que ainda estavam a caminho de tornar-se verdadeiramente homens completos. E junto com esta condenação do homem mestiço, do negro, do asiático, do ameríndio, vinha uma outra, a da vida nos trópicos. Os trópicos desmoralizavam o ser humano. Os trópicos não estavam apropriados à vida humana, ressuscitando assim certas teorias que estiveram muito presentes no mundo árabe desde o século IX, nas quais se afirmava que à medida que se caminhava na direção do Equador, os seres humanos iam mudando de forma e se transformavam em monstros curiosíssimos. No nível do Equador, só havia falsos homens, só havia monstros, homens com a boca na barriga, homens com os olhos nos peitos, homens que davam, mulheres cujos seios não tinham bicos, homens que amamentavam. Todo tipo de teorias que foram teorias vigentes nos séculos X, XI e XII, no mundo árabe, que passaram do mundo árabe, do mundo muçulmano, para o mundo europeu, para o mundo cristão, sobretudo para o mundo mediterrâneo. Voltavam com toda a força para explicar por que ao homem branco estava reservado o destino de senhor e aos demais o destino de servo, que era a única maneira que eles encontravam para ascender
a verdadeira cultura e a civilização. Era um argumento muito semelhante ao que foi empregado para justificar a escravidão pelo próprio padre Antônio Vieira, quando dizia que o escravo trazido da África estava recebendo um grande dom, porque ao ser escravizado ele saía da barbárie e penetrava na civilização, que ele saía da infidelidade e se transformava num crente. O que é que dizia, em última análise, essa teoria do fardo do homem branco? Como consequência, que havia terras que não eram regidas pelos padrões civilizados. Mas ao lado disso dizia mais. Dizia que havia terras de ninguém, que habitadas por esses homens de valor inferior, na realidade não tinham donos e que, portanto, estavam à disposição dos europeus. Desde que, como se fixou no Congresso de Berlim de 1884, 1885, houvesse a ocupação efetiva do território ou tratado com os nativos. É dessa época a Associação Internacional do Congo, criada pelo rei Leopoldo II para se apossar de enormes tratos de terra que ele julgava desabitados, porque só eram habitados por viles, angiques, congos e outros povos. E outros povos que não conheciam as benesses da civilização que possuía a Europa. O Barão do Rio Branco terá ficado muito inquieto com essas teorias do espaço vazio, da terra de ninguém. Sobretudo depois que o ultimato de 1890 do Reino Unido para Portugal, e que Portugal tinha de abandonar as suas pretensões sobre aquelas terras que uniu Angola a Moçambique, que uniu as praias do Índico às praias do Atlântico, as terras que hoje formam Zâmbia, Malawi e Zimbabue. Este ultimato arrancou de Portugal territórios sobre os quais ele considerava que tinha direitos históricos, mas nos quais ele não tinha uma ocupação efetiva. O Barão do Rio Branco deve ter imediatamente pensado: e o Mato Grosso? E Goiás? E a parte mais ocidental da Amazônia? Tudo isso da perspectiva europeia do fim do século XIX, início do século XX, eram terras de ninguém. Terras que, portanto, podiam ser ocupadas pelas nações mais avançadas do planeta. Daí a inflexão que ele faz de uma política externa brasileira voltada para a Europa, para uma política externa brasileira voltada para os Estados Unidos, como uma medida de defesa dos interesses nacionais contra uma nova maneira de ver o mundo que se estava impondo por toda a parte. Pouco a pouco, esse grande otimismo foi sofrendo corrosões, fissuras em muitas partes. A França nunca perdeu o ressentimento pela derrota de 1871 para a Alemanha. E a prova disso foi o famoso caso Dreyfus, que dividiu não apenas aquele país, mas, de certa maneira, todo mundo que girava em torno de Paris.
E pouco a pouco iam se revelando as rivalidades entre os have e os have-not. Entre, de um lado, a Inglaterra, o Reino Unido e a França, e de outro, a Itália, a Alemanha, a Bélgica e outros países que queriam ter acesso à plenitude, que teriam ter a mesma voz, na mesma altura da França e do Reino Unido. E essa rivalidade levaria à Guerra de 14, que pode ser chamada a Guerra da Falência do Otimismo. Quando se perde, por assim dizer, a confiança de que era possível um progresso ininterrupto, permanente, e que o homem melhoraria sempre. O que se viu na Guerra de 14 foi um massacre da juventude europeia, sobretudo da juventude inglesa, francesa e alemã. É preciso não esquecer que o Barão do Rio Branco ao chegar no Rio de Janeiro de volta de sua estada europeia, encontra um país que há apenas 14 anos havia deixado de ter escravos e que tinha a sua vida econômica por muito tempo baseada na escravidão. A escravidão, que era um excelente negócio econômico, que era produtiva, que dava dinheiro, que enriquecia as classes dirigentes do país. Mas havia se libertado da escravidão, mas não de outras mazelas. O Rio de Janeiro de 1902 era ainda um Rio de Janeiro onde os dejetos das casas eram jogados nas praias. E naquele mesmo ano se publicou uma portaria municipal no Rio de Janeiro proibindo a ordenha da vaca nas ruas das cidades, que mostra o quão provinciana era aquela cidade e o que mostra também quão audaciosa foi a política de Rodrigues Alves de Pereira Passos e o chamado Bota Abaixo de 1903 a 1904. Para abrir a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, foram demolidos 2.000 imóveis e houve o despejo forçado de 20.000 pessoas. Isso seria impossível de ser feito nos tempos modernos. Não se estranhe por isso a chamada revolta da vacina contra Oswaldo Cruz e a obrigatoriedade da vacina antivariólica no Brasil, no Rio de Janeiro. Porque não foi uma revolta somente contra a vacina. Eu tenho a impressão que foi uma revolta contra o bota abaixo, contra a vacina, contra o despejo das populações que viviam no centro da cidade e que foram deslocadas para os arredores e para as fraldas da montanha, onde continua até hoje. Mas o outro lado do bota abaixo foi o que eu me atrevo a chamar de bota acima. Foi a febre de construções que tomou conta do Rio de Janeiro. Em 1905, foi rasgada a Avenida Central. Em 1909, ela era inaugurada com todos os terrenos ocupados por prédios da maior qualidade de fatura, nos mais diferentes estilos, mas construídos com excelentes materiais, e até mesmo pela primeira vez por prédios públicos de alta qualidade, como a Escola Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional
o prédio do Supremo Tribunal Federal e o Teatro Municipal, prédios que existem até hoje e continuam a causar a nossa admiração. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, em 1943, a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, ainda era formada por estas casas extraordinárias, que faziam dela um museu da Belle Époque. Faziam dela um museu arquitetônico de um importante período da história da humanidade. Ali se encontravam não apenas os prédios em estilos curiosos, como em estilo mourisco, e como em estilo renascentista, como estilo barroco, mas também prédios em Art Nouveau ou Modern Style. Era um Rio de Janeiro dos banquetes, das grandes festas, onde se comemorava a partida de alguém e a chegada de alguém, o lançamento de um livro ou o início de uma peça teatral, o lançamento de um jornal ou de uma revista. Tudo era comemorado por banquetes, em salões onde se sentavam 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, os homens todos vestidos de terno branco, sapatos de 2 cores, as mulheres com os chapéus, cada um mais elaborado do que o outro, luvas e véus sobre o rosto. Era de bom tom fazer o footing na avenida e parar em alguns momentos para tomar chá nas casas de chá às 5 horas. Imitávamos em todos os momentos a Europa. Mas não foi apenas um período imitativo da Europa, o que o Barão do Rio Branco viveu no Brasil nos 10 anos que antecederam sua morte. Era um país que avançava rapidamente no conhecimento de si próprio. Nunca, em período nenhum da história do Brasil, se escreveu livros tão fundamentais sobre o Brasil quanto entre 1890, 1880, 1890 e 1914, 1915. Em 1890, Barbosa Rodrigues publica a Poranduba Amazonense, com contos indígenas recolhidos nas viagens pelo interior do Brasil. Em 1896, Luiz Cruz edita o Atlas Celeste, contendo o aspecto do céu para cada mês de latitude do Rio de Janeiro. É de 1899 o projeto do Código Civil Brasileiro de Cláudio Bevilacqua, adiantadíssimo para o seu tempo, mas que foi consertado, por assim dizer, que foi castrado em muitas das suas inovações no Congresso Nacional, que desaprovou. Inclusive, incluiu coisas incríveis que não estavam no projeto de Cláudio Bevilacqua, como, por exemplo, a responsabilidade relativa da mulher casada. Isso foi incluído por Epitácio Pessoa, ao que consta. Em 1901, Oswaldo Cruz fundava o Instituto de Manguinhos. E saíam dos prélios o Tupi na Geografia Nacional de Teodoro Sampaio e as recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. Em 1902, Euclides da Cunha publicava Os Sertões,
um livro com impacto sem precedentes sobre a inteligência brasileira. Embora sua grande obra, Os Africanos no Brasil, só viesse a ser editada vários anos após a sua morte, por essa época Nina Rodrigues a estava concluindo na Bahia, enquanto que no Rio de Janeiro, Ernesto Nazaré compunha os seus tangos brasileiros. Em 1904, Alberto Nepomuceno terminava a abertura do Garatuja. Em 1905, Farias Brito publicaria A Verdade como Regra das Ações. Manuel Bonfim, a América Latina, e surgiria a primeira revista infantil ilustrada, o Tico Tico. Em 1906, sairia As Religiões do Rio, de João do Rio, que estava a revolucionar as reportagens jornalísticas. De 1907, são os capítulos de História Colonial de Capistrano de Abreu. E de 1907 é o início dos trabalhos da Comissão Rondon, que durante 10 anos devassaria e estudaria zelosamente o noroeste do Brasil. Em 1907, Eliseu Visconti trouxe de Paris o pano de boca, o painel circular para o teto da plateia e o friso sobre proscênio que pintara para o novo Teatro Municipal do Rio de Janeiro e que está lá até hoje, nos encantando. De 1908, eu estou citando assim, vocês me desculpem, mas eu disse que era um dos períodos mais ricos da descobrimento do Brasil pela sua gente, e foi. Em 1908 apareceram Dom João VI no Brasil, de Oliveira Lima, e o folclore pernambucano de Pereira da Costa. Em 1909, Carlos Chagas, o pai, revelaria a sua grande descoberta, a maior feita no Brasil no campo médico, a do Trypanosoma cruzi, e a moléstia por ele causada. De 1914, já depois da morte do Rio Branco, mas que estavam possivelmente sendo escritos quando ele ainda estava vivo, são a Organização Nacional e o Problema Nacional Brasileiro, de Alberto Torres. A Filosofia da Arte, de Vicente Licínio Cardoso, bem como a primeira versão do que viria a ser o Dicionário de Animais do Brasil, de Rudolf Verrieren. Também por essa época, Amadeu Amaral estaria escrevendo o Dialeto Caipira, e Oliveira Viana, Populações Meridionais no Brasil, que seriam editados após a morte do Barão do Rio Branco. Várias gerações, com suas distintas visões do mundo e do Brasil, confluíam para aquele início do século. Não esqueçamos que minha formação de Joaquim Nabuco data de 1900, que são de respectivamente de 1904, 1906, 1908, 3 grandes obras de Machado de Assis: Esaú e Jacó, Relíquias de Casa Velha e Memorial de Aires. Que Broquéis de Cruz e Souza é de 1893. Que Eu, de Augusto dos Anjos, é de 1912. Que Os Últimos Sonetos de Cruz e Souza, para mim o mais alto livro de poesia escrito no Brasil, foi publicado póstumamente em 1905. E que À Tarde, O Grande Adeus, de Olavo Bilac, saiu em 1912. A simples enumeração desses nomes e do que fizeram mostra a riqueza e a fecundidade do período. O Brasil começava a inventar, a descobrir e a investigar com renovado vigor a sua própria realidade e a discutir.
viviam-se anos de euforia, de certeza de que a felicidade era possível no presente e, sobretudo, no Brasil, e que as maldições sobre a raça e sobre os trópicos não tinham futuro. E este foi o mundo e o Brasil no tempo de Rio Branco. Bom, muito obrigada, Alberta Costa Silva, por essa magnífica aula. Aliás, mais que isso, uma viagem no tempo que nos levou não só ao tempo do Barão do Rio Branco, mas estabeleceu o contraste de duas sociedades, dois mundos, o mundo da escravidão e da Revolução Industrial, da aparente superioridade civilizada de um lado e da incapacidade de construir qualquer coisa nos trópicos, da inadequação, da monstruosidade, e tudo isso do outro lado. E, ao mesmo tempo que nos mostrou isso, revelou como era ilusória essa divisão, como, na verdade, estava tão rica, tão cheia, tão em ebulição, tão efervescente essa sociedade do lado de cá, onde nós estávamos e para a qual Rio Branco volta depois da sua imersão na civilização industrial e das utopias e do colonialismo e do imperialismo e tudo isso ao mesmo tempo lá. É sempre impressionante, eu já tive essa sensação lendo o livro do Alberto e hoje novamente vejo isso, quando ele enumera assim, a aspirina, o motor, as diferentes invenções e descobertas dessa época, como nós vivíamos sem nada disso, quer dizer, os nossos antepassados viviam sem nada. Algumas coisas tão simples, às vezes, e inconcebível, sem anestesia, sem antibiótico, sem aspirina. E todas essas invenções que a gente vê, sem máquina de escrever. A máquina de escrever que possibilitou que as mulheres começassem a ter uma outra possibilidade de trabalho que não fosse só o trabalho doméstico ou o magistério ou a enfermagem. Muito rapidamente era um setor de mão de obra totalmente dominado pelas mulheres e que foi mudando um pouco as coisas. As sufragetes, os primeiros movimentos também pelo voto feminino também são dessa época. Então, tudo isso que está se mexendo aí. E eu não resisto a dizer que a primeira obra literária toda escrita numa máquina de escrever foi um livro infantil do Mark Twain, Huckleberry Finn, cujos originais estão na biblioteca da Universidade de Berkeley. Bom, tudo isso que ajuda, então, a situar essa sociedade em ebulição, em transformação, que Rio Branco ajuda a formar Rio Branco, mas ao mesmo tempo que ele ajuda a transformar, e essa percepção que ele tem da terra de ninguém, do ponto de vista europeu, claro, das possibilidades de ameaça ao Brasil e do desenvolvimento possível e desejável para a nossa política externa, acho que nunca ficaram assim tão claros como nessa apresentação que Alberto nos fez e que acho que põe uma opção de coisas no lugar e ilumina essa ação do Rio Branco. E eu acho que para nós começarmos esse ciclo sob o centenário da morte do Barão do Rio Branco, nada melhor do que este momento em que ele nos levou a esse tempo e trouxe até nós esse tempo. Muito obrigada. A próxima conferência, para a qual estão todos convidados, dando continuidade a esse ciclo, aí já então coordenada pelo embaixador Alberto da Costa Silva, será uma conferência intitulada Rio Branco, jornalista, a cargo do acadêmico Cícero Sandrone, na próxima terça-feira, dia 7.
E o próximo evento, aqui, dia 3 de agosto, sexta-feira, às 18h30, iniciando a série Jorge Amado no Cinema, será exibido um documentário raro, chamado Jorge Amado no Cinema, de Glauber Rocha. Estão todos convidados e boa tarde.